Fala, Guilda! Arruma o inventário, pega o caderninho pra anotar o tanto de teoria que tá surgindo nessa história maluca que é From ou Origem. Hoje é dia de falar do 8º episódio da 4ª temporada. E solta a vinheta. Tá chegando no final, não é mesmo? Então faltam 2 episódios pra acabar essa temporada. Triste. Pois é, a gente vai comentar aqui um compilado do 7º e principalmente 8º episódio, que a gente não conseguiu fazer um vídeo do 7º aqui no canal, então vai aquele compilado, porque os dois meio que se somam, né, no final das contas. E porque, né, a gente fez a última live, a gente teve uns probleminhas pra quem tava lá, e já estamos corrigindo, inclusive essa gravação aqui é um teste já do equipamento do novo. novo equipamento, deixem comentários, por favor. Já estamos testando pra fazer outra live com vocês, hein? Não Então deixem esquece. sugestões de mais temas, dias, teorias de From, porque a gente pode fazer uma live sobre o final também, tá? Então se vocês quiserem uma live, de repente, num domingo, a gente vai estar livre nesse domingo? Não sei. Eu sei que a gente vai falar do 7º também, mas eu queria muito comentar que a gente teve uma cena absurda no final do 8º episódio, que foi o cara vestindo de novo, né, o demonhão vestindo seu terno amarelo pra encontrar com a Tabitha e confrontar, basicamente. E várias teorias durante, né, porque a menina, né, roubou o terno e eu falei, ih, ela vai botar lá na casa do Jade, né. Eu achei que ia colocar na Sarah mesmo e falar que era a Sarah que era o cara. Então, eu achei que ia colocar na do Jade porque fala o tempo todo que ele morre pra própria galera que se volta contra ele, né? Que então é eu um achei motivo que ela pro pessoal culpar ele de algo. Exato. Então eu já achei que ia se voltar contra ele ali. O negócio sobre o Jade, porque eu acho que isso é algo que tá acontecendo tanto no 7º quanto no 8º. Pra mim é a parada, até então, do plano sobre os corpos. De entrar agora embaixo da árvore, não sei o quê. Porque tem uma grande chance, um grande potencial da galera morrer. Uma galera, dando certo ou não, morrer. E aí, se der errado, é pior ainda, porque eu acho que pode ser isso que dá o gatilho pra galera culpar o cara Porque foi e matar dele, né? e começar uma grande briga generalizada e ser o fim do ciclo, como sempre foi. Pelo menos é onde eu tô apostando aí de teoria, sinceramente. Assim, até agora, qual a chance disso dar certo? Dar certo mesmo. Ele nem sabe se é isso mesmo, né? Se essa é a resposta. E eles tinham começado com essa discussão toda desde o episódio 7, do Jade tentando convencer o Boyd, que já tá cheio de insegurança pelos traumas, porque ele também tá vendo ainda visão e sons de tiro e não sei o que, e voltou ali com a tremedeira na mão, toda a insegurança. Eles fizeram o plano no episódio 7 do negócio pra ver se o totem lá do bonecão se funcionava pra matar os bichos e não funcionou. E já falando nisso, né, eu achei muito estranho, porque quando ela vê, né, a menina demônio... Ah, Sofia. Ela vê o totem, ela fica meio transtornada. Caramba, eles acharam o rosto isso, dela pegou... ficou apavorado, sinceramente. Sim, tipo, como se ela fosse morrer pra aquilo. Só que os bichos não morrem no final, né? O bicho ficou lá, o leiteiro lá ficou fingindo que morria, mas ele mostrou que não fazia nada. E ela foi lá e reviveu o outro cara pra mostrar que funciona. Então, assim, tipo, se queria desacreditar daquilo, não era melhor não ter feito nada? Por que ela reviveu o cara como bicho? Eu não entendi isso, pra mim não fez sentido. Eu não entendi o negócio de reviver o cara que tinha morrido pros bonecos, porque quando ela começou a reviver, ela cheirou ali o ovinho, eu até falei, ela tá pegando um ovo ali que tá meio que fecundando, tem uma vida, vai fazer o ritual pro bicho voltar. Tá, eu achei que ia ser pra atrapalhar... Ele voltou como homem-galinha. Como galinha. Eu achei que ia ser pra atrapalhar o outro plano. E meio que uma coisa não teve a ver com a não outra. Teve. Eu não entendi qual foi a relação ali. Eu não realmente não compreendi. Eu não sei se a Fátima ter interferido lá no outro mudou alguma coisa. Sei lá, era pra alguém ter morrido lá pros caras e aí dar um burburinho maior. Eu não sei. Ela acabou salvando, né? Salvou o Kenny. Eu fico brincando, gente, porque eu sou doida pra usar o meme do South Park de mataram o Kenny. Puta merda, mataram o Kenny. Filhos da puta! Ela quer matar o Kenny e a Donna e até agora não conseguiu. Não, o Kenny eu não quero matar ninguém. A Donna eu achei que ia morrer. O Kenny eu fico com desejo de matar só por motivos de edição. De colocar o meme de South Park. Alguma coisa disso, da interferência da Fátima, que viu, gente? Eu falei que era Voldemort. É maior Voldemort o negócio, tá vendo? Maior assim, vendo através dos olhos, em pé e tal. Até consegue influenciar. É o Harry Potter mesmo. Foi. Então, eu achei que, sei lá, que ia ter ainda uma não coisa explicou. mais. Vai acontecer alguma coisa ainda pra falar isso aí. Eu ainda não tenho muita teoria sobre isso específico. O boneco em específico eu tô muito confusa, porque... ok, é só pra dar mais uma daquelas sensações de o lugar da esperança pra eles e depois tira. Mas, de novo, eu acho porque que ele consegue invadir, né, parado pela pedrinha, né? Então foi um susto grande pra galera, nesse sentido, você diz? Então, quando ele invadiu, eu inclusive achei assim, não, isso foi depois que tudo aconteceu. Meu primeiro pensamento foi, ele invadiu, chegou na frente da mulher que tava com o rosto todo queimado, ela teve ali, ela ainda ficou falando assim, eu sei que você tá aí, não sei o quê, e
aí matou na frente dela, e aí vai começar uma revolta, porque ela vai culpar os caras por isso. Não, no 8º não aconteceu. Então, meio que a única teoria que eu tinha do porquê que a Sofia tinha feito o cara virar o Homem-Galo, meio que foi embora. Porque nem isso aconteceu, não começou a gerar o impacto do cara ter, pera, será que ele tá vivo mesmo? E será que tá alguma coisa errada? E vocês estão fazendo algo? E ele morreu na minha frente? Só se venha depois, eu não sei, mas ainda, nada nessa série, assim, foi sem querer que eles colocaram. Com certeza ainda não. vai ter alguma repercussão, ainda vai ter alguma coisa. Mas eu acho relevante que, por mais que a Sofia esteja atuando várias vezes, quando ela fala com o Boyd e ele mostra o boneco totem lá, ela faz um rosto, pelo menos a atuação da menina foi um rosto de quem está tentando esconder uma apreensão muito grande. Sim, aquilo lá tem que ser algum significado ruim pra ela, né? Eu até fiquei pensando, assim, eu nem cheguei a comentar com você, mas que das teorias da galera de que, na verdade, o homem de terno amarelo, ele fosse também uma representação do pesadelo de alguém. Aí eu pensei assim... Eu não sei, eu acho que não. Eu não achei por causa do final do 8º episódio. Eu acho que ele realmente é o antagonista do menino de branco. Então, eu tenho uma outra teoria tem duas respostas agora sobre ele também. Eu tenho uma outra teoria sobre o menino de branco por causa do 8º episódio, mas eu já chego lá. Mas assim, eu mesmo não acredito mais nessa coisa, mas eu cheguei a pensar... Tá tudo bem aí? Arrumei a cadeira. Eu cheguei a pensar porque na hora que ele ficou com medo e não funcionou pros bichos que atacam a cidade, né, os bichos noturnos lá do subterrâneo, eu pensei, pera, então aquele totem só funciona com os bonecos, só funciona com pesadelos que ganharam vida? Aí eu pensei, será que o cara é um pesadelo? Então os monstros também não são. Não, que era uma teoria nossa, né? Não funciona se não for pesadelo, os monstros não são pesadelos, mas eu sequer sei se essa teoria é verdadeira. Porque eu achava que o monstro, depois que alguém comentou, o cara de terno amarelo poderia ser um tipo de representação de um monstro ficcional que surgiu de um pesadelo de alguém, mas pra mim esse cara não é um pesadelo com o que ele fala com a Tabitha no final do 8º episódio. Ele tá muito manipulador ali. Não, e teve duas respostas grandes sobre ele nos 2 últimos episódios, né? No 7º, teve a resposta dos dentes. Sim. Que ele já coletou vários, né? Nossa, que talvez seja até uma forma de traquear ele, né? Pra achar? Mas como é que eles vão achar? Achar os donos? Não os donos, mas da pessoa. Uma coisa que eles já podem fazer é pegar todos os dentes da sacolinha e comparar com todo mundo que eles têm o cadáver ali. Ver quem que tá sem dente, por exemplo. Exato. Nossa, mas é uma trabalheira, né? Uma trabalheira, mas dá pra fazer. É que eles estão ali, tá numa corrida contra o tempo agora. É que eles estão pensando em outras resposta... coisas. Não tô falando que dá pra fazer, que que eles vão fazer nem nada do tipo, mas é uma resposta sobre ele. Porque apareceu de novo no 8º episódio, dele falando com a Tabitha e dizendo, e eu tirei um dentinho do Jim pra guardar pra mim. Exato. Então, ele fala ali. isso. E que eu achei estranho isso, sabia? Ele falar? Pra mim, a sua teoria lá o dente ser em quem ele se transforma no próximo ciclo foi tão boa que condiz com quantos dentes tem ali, sabe? Com tantos ciclos. Ele não vai roubar dente de todo mundo que morreu ali. Não, mas ele pode roubar de quem interessa pra usar em outro momento. Aí ele usa quem servir. Tipo, ele tem uma opção ali, uma gama gigantesca de dentes pra se transformar em alguém. Exato. Se é que isso é verdade. E a outra coisa que se confirmou dele foi que o Thomas o tempo todo era ele também, né? A voz do filho que a Tabitha e o Jim perderam. Lá. Então, ele é uma entidade poderosa ali. Ele tá o tempo todo, ele tá desde a primeira temporada, portanto, desde todos os ciclos e controlando. E aquilo pra ele é um jogo. Então, pra mim, isso aí foi uma grande resposta de que ele não é um pesadelo e que talvez ele seja o bichão mesmo. Pode ser que ele esteja sob a lei de um universo que a gente ainda vai entender, mas que ele é apenas um a mais ali, eu acho que não. Ele realmente é o cara que tá mexendo. Cara importante ali. De novo, tanto é que ele aparece ali o quanto ele quer, quando ele quer, ele se transforma e se destransforma, ele tem todo o poder de tudo. Inclusive me incomoda, eu tô começando a ficar com ódio da Sofia entrando em todas as casas e ninguém vê essa menina entrando e saindo e pegando as coisas. Ela pega o momento certo, né? Nossa, também que ódio. Essa aí tem experiência. Tá muito tempo. Exato. Mas dá pra entender. O que eu ia falar do menino de branco é que quando a gente chega nesse episódio, a gente tem, na verdade, desde o outro, mas agora também, que volta essa coisa da Tabitha ser a reencarnação da Miranda, que contam pro pai do Victor, que fica descrente, não acredita, revoltado. O próprio Victor reage mal, mas... A gente mesmo ficou meio revoltado com ele contando com um cara bêbado, nem pra esperar o cara ficar sóbrio pra contar, Tudo bem que ninguém né? sabia que ele tava meio envenenado pelo sangue do demônio, mas não, ainda assim, bêbado ele tava, né, gente? Claramente então, bêbado. desculpa, esperar umas horinhas
não custava, né? Dá um cafezinho pro cara antes. Né? Conta melhorzinho. Uma Mas tudo Coca-Cola, bem. uma Sprite. Era Sprite é boa pra ressaca. Diz Fica a ele. dica. O Victor até que reagiu meio mal, mas depois bem. Começou essa coisa que pra mim ele super me convenceu, tá? De que a mãe dele veio no outro ciclo com uma menina e um menino, e o menino sobreviveu. Sim. E aí o Ethan tem que E ele começar começa a a preparar treinar. o Ethan. Eu super compraria essa É ideia. meio mórbida, né? Mas é legal. E a gente já tem falado também, né? A teoria lá que a gente comentou lá atrás, de que seria muito legal se essa série acabasse ruim. O que eu quero dizer? Que acabasse com um ciclo ruim. Esse foi só mais um ciclo. Tá mostrando pra nós, espectadores, o que é o lugar e é a origem dele. Eu até brinquei, né? Que ele vai ser... A gente tava assistindo o 8º episódio e eu brinquei. Esse aí é o From, vai acabar com todo mundo morrendo e o Ethan sobrevivendo. Pra depois ter uma outra série que vai chamar o Two. Depara. O D e o Para, pra onde eles vão pra acabar. Não, e a mas próxima seria o final. Quantos... Eu não acho que vai ser isso, mas é uma teoria legal e eu acho que ia ser muito uma Mas eu sacada boa. comecei a falar sobre isso, inclusive, não o From Two, mas quando começou isso do Victor falar, não, porque tá sendo igualzinho e vai acontecer da mesma maneira, você vai ficar aqui sobrevivendo de novo, o menino sozinho, então eu vou te ensinar o que eu acho uma fofura do Victor, de verdade. Nossa, eu acho uma fofura. Quando tipo, eu vou morrer, mas eu me sacrifico pra te ensinar, né? Quando isso aconteceu ao mesmo tempo que eu também estou aqui querendo muito respostas, eu pensei, nossa, seria revoltantemente bom, sabe? Aquela revolta mais bom se eles conseguissem terminar isso falando, deu ruim mesmo. Foi Acabou. mais um ciclo. Foi só mais um ciclo. E não quero que tenha 5.000 temporadas pra frente, mas assim, digamos Nem que a precisa ter outra próxima... série, é só pra mostrar o que é aquele lugar. Né? Não, pra mim poderia sim. Não, eu gostaria que tivesse uma próxima sim pra resolver, mas... Não, então, mas não que precisasse. Não, mas eu acho que seria muito legal, que seria assim, realmente, isso aqui, gente, é só o começo, sabe? Se você quer ver agora, tem mais uma, 2, 3 temporadas que seja da resolução, sabe? Ou uma só da resolução, não sei. Porque uma coisa que eu falei é muito legal essa teoria, mas ela tem um problema grande, né? Uma nova série não vai ter o mesmo mistério. Porque você vai ter que passar por todas as etapas do ciclo que a gente já viu, então talvez 4, 5 temporadas não faria sentido. Fazer uma nova série com uma temporada talvez faria. E no fast forward, porque a gente já conheceu, sim, rápido. Só que mostrando as coisas diferentes que estão acontecendo, tipo Dark, né? Pra resolver aquilo lá. Então acho que uma temporada a mais, é porque eu acho que eles não fariam isso, não dá tempo mais em 2 episódios deles fazerem isso. De acabar esse ciclo. E na próxima resolver, o que seria muito legal também, mas aí eu acho que ficaria muito atropelado. Até falar, vocês não, tipo, já matam todo mundo Mata agora. geral nos próximos 2 episódios. E aí, tipo, o plano que eles estavam tentando fazer não chegou a dar tempo. Porque mostrou uma sensação de tempo, né? Sim. Agora que eles estão chegando no final. E daí, na hora que eles estão planejando, morreu todo mundo. Guerra é assim, né? É corajoso, mas eu acharia muito legal. Eu acho que não vai ser também. Eu acho que eles vão resolver, vai acabar tudo bem. Mas é uma teoria legal. Eu acharia incrível. Sério, se acabasse nos próximos 2 episódios e acabasse no caos, tipo, só o Ethan mesmo, eu ia falar, nossa. A gente até falou isso de The Boys, que seria legal no The Boys Foi? se ele conseguir soltar o vírus e matar todos os heróis. É que as pessoas esquecem, mas pensa em Game of Thrones Casamento Vermelho. Horrível, mas foi maravilhoso. É diferente, né? A série setou pra aquilo, né? Já foi quebrando várias expectativas nesse sentido. Sim, mas no tanto. Casamento Vermelho, não. É porque depois que a gente vê tudo, a gente lembra que Game of Thrones era desse jeito. Mas o Casamento Vermelho foi bom. Foi uma tragédia que ninguém esperava. Não esperava. Daquele Tanto nível, naquele... Foi um rito ali, né? Um marco. Mas assim, não, acho que não vai ser isso. Mas eu tava dizendo isso pra dizer assim, que eu acreditei na teoria tanto do Victor, que eu falei, nossa, e se isso aconteceu ao longo de todas as gerações? Eu até comentei assim, será que o Victor não lembra? Aí alguém pergunta pra ele se não tinha alguém de um outro ciclo que ficou... Eu perguntei, né, pra sabe? Será que não tinha um cara que sobreviveu e a gente não sabe? Não tinha um Victor na época do Victor, né? Porque eu fiquei pensando... Pergunta pra ele, será que não teve nenhum sobrevivente na época dele, do ciclo anterior, né? Sei lá, quando vocês chegaram, não tinha um cara que também tava lá desde sempre? Porque se isso for um padrão, talvez aquele menino realmente seja o primeiro filho da Tabitha, na primeira versão que sobreviveu. Exato. E ele tá ali guiando, porque pra mim faz sentido. E sabe uma coisa aqui que eu pensei também? Será que todo mundo nessa cidade já esteve nessa cidade antes? Todo mundo tá conectado, não só ela. Não, porque ela e o Jade têm algo especial, que são reencarnações que lembram que já estiveram lá. Mas será que, na verdade, todo mundo ali não pode ter tido reencarnações que já passaram por lá? Não sei. Todo mundo, inclusive os extras e coadjuvantes ali, só que nunca lembrarão as vidas anteriores e sempre se fode. Não sei, porque nesse 8º episódio, quando ele chega pra Tabitha, é como se fosse um petzinho mesmo e fala, olha, tá incrível brincar com você e o Jade todas as vezes é muito bom. Eu não sei se eles são especiais só por lembrar. Talvez eles realmente tenham uma conexão
conexão Não, kármica. eles são especiais porque eles não concordaram com o sacrifício das crianças e Então, combateram eu acho que por isso isso. que eles estão grudados ali. Porque Isso. eles estavam no núcleo de sacrifício e não fizeram o sacrifício. Por isso que eu acho que só eles ficam voltando. Eu acho que só eles voltam. Será? Porque será. O que será? Será? Então, eu acho que o menino não deixa de ser uma entidade equilíbrio do bom e do mal em relação ao cara de terno amarelo. Mas eu acho que talvez ele não seja um deus ou um espelho contrário realmente em, sei lá, na mesma esfera. Eles são o mesmo tipo de entidade de polos inversos. Não, eu acho que uma é uma coisa e o cara é o de moinho mesmo. É que nem o Constantine fala, né? O quê? Deus e o diabo fizeram uma aposta e Ah, tá. nós somos as formigas ali só sob influência. Então eu acho que não vai ser isso. Eu acho que não vai ser nesse nível, não. Eu acho que o menino, até pelas roupas, branco, igual a galerinha do sacrifício, as criancinhas do sacrifício também de branco, eu acho que ele só estava naquele momento. Será que ele é por o isso filho que da ele vai- Tabitha e do Jade? Então, acho que. Então, isso que eu tô falando. Que ele sobreviveu naquela época. Aquele que não foi morto pelo sacrifício. E toda vez sobrevive um. E agora, sabe quando ele envelheceu? E aí você falou assim: não, eu acho que a série tá usando isso de propósito. Eu acho mesmo. Será que Eles ele não fazem está coisa sem querer. envelhecendo porque ele de fato envelheceu lá sozinho? Pode ser. E aí ele vai começar, como tá chegando perto do final do ciclo, vai começando a mostrar talvez ele como homem que foi envelhecer, Aham. entendeu? Entendi. Agora eu comprei minha própria teoria, gente. Criou-se uma teoria agora. Só pra Vocês saberem, viram? porque eu tava tão assim quando a gente terminou e o negócio do homem-ovo e tal, a gente não sabia, que eu falei assim, nossa, a gente tá perdendo alguma coisa. Eu vou pesquisar. Ele, não pesquisa, porque você falou que você não quer pesquisar a coisa. Eu falei, tá bom. Então, gente... Ela falou, vocês lembram, em gravações anteriores ela falou que é pra criar teoria aqui, junto com a gente. Então, assim, e eu ela sei... queria ver no Reddit. Não. Então, assim, eu sei que, por exemplo, vocês, até pela live, a galera, vocês veem vídeos, vocês veem galera que tá... Que eu já fiz parte disso, de outros nichos. De que você vê teoria e pega todos os detalhes. Então, a gente não tá, de verdade. Então, assim... Não que tenha problema vocês fazerem, mas Sim. a gente tomou essa Só decisão pra vocês de não saberem que a fazer. gente realmente não... Quando eu trago uma informação aqui, ou quando a gente tem uma teoria, é teoria que surgiu da nossa cabeça do nada. O que a gente pesquisa no máximo é coisas que aconteceram nos episódios anteriores que É. a gente esqueceu. Mas não alguém falando, lembra daquela cena tal? Não, nada disso. É. O que aconteceu na primeira temporada, na segunda, pra fazer recap e tal. Vocês podem trazer as ideias de vocês, tanto que eu comento aqui, né, várias coisas que eu li de vocês pra poder pensar. Mas apesar de ter me dado vontade de falar, meu Deus, eu estou perdendo coisas, o máximo que eu devo fazer, talvez, alguma hora, é abrir os episódios que aparecem o livro do menininho lá, porque na live comentaram que aparecem as coisas, já o cogumelo, não sei o que lá, Uhum. e começar a tirar print pra ver se eu faço conexão. Porque tem muita coisa que você só se toca. É que nem agora. Agora vocês pediram também pra eu ver House of the Dragon. Estou assistindo. E ela tá Aleluia. pegando. Você tá pegando várias coisinhas, né? É. Que você falou, nossa, tá acontecendo isso. Eu só me toquei porque eu já sei o que vai acontecer no futuro. Porque né? eu já li o livro, né, mas assim, outro conteúdo isso, mas eu nunca tinha visto como a direção já estava dando pistas das coisas nos episódios É a mesma anteriores. coisa. Agora, se você reassistir From, provavelmente você vai ver na primeira temporada várias coisas que você fala, nossa. Já tava lá. Exato. É muito bom você ver essas amarrações. Agora, pra esse episódio, eu queria focar nessa questão duas coisas. Do plano, da árvore, dos corpos, da caverna. Isso eu cantei bola, hein? Foi. No meio. Na hora que ele faz o desenho do mapa lá e fala só tem uma entrada e saída, o Boyd fala, é uma death trap, né? Uma armadilha, isso aí vocês vão entrar e não tem como E eu sair. concordaria com ele, Concordaria total. Pra mim, eu só faria esse plano se pra mim, assim, tipo, ter uma bomba pra descer o túnel ali, derrubar a entrada e não tem nem como entrar, nem como sair, porque eu tô apostando que ali é o final, sabe? Ou sei lá, a cidade está em colapso. Já está todo Exato, mundo vai morrendo. ali, É foda-se, agora. né? E daí, eu na hora falei, mas peraí, lá na primeira temporada tinha o símbolo do Ankui, né? Que era aqueles negocinhos que depois a gente descobre que são as raízes de uma árvore que ele olha. Eu falei, tem um buraco no teto. Ele falou na hora, gente. Eu falei, acho que não O que lembro. acontece na oitava temporada? Pô, não, ele demorou o episódio quase metade pra lembrar disso. Aí eu falei, lá, você lembrou em 2 minutos. Porque ele tem essa pessoa que tem uma memória visual muito boa. Eu não lembro as coisas, eu não lembro. Enfim. Mas então, da árvore, ele fala, o plano dele pro Boyd, e você até perguntou por que não fazer primeiro tirar a árvore e depois começa. Eu acho que a ideia é meio que pra surpreender os bichos. Tipo, a gente tá entrando sem tudo bem, barulho. mas aí faz o que eu falei, tenta fazer uma bomba, derruba o túnel pra eles nunca conseguirem entrar, daí eles têm o tempo do mundo lá pra tirar as coisas lá de cima. Não sei. Mas seria um plano ainda assim muito arriscado, porque seria entrar de fininho, não os acordar e puxar o negócio, a árvore, igual uma rolha, se conseguisse. Jogar uma riscadinha, pra galera todo mundo sair, carregando uns ossos. Então assim, imagina só, não vai ser igual ele falou, vai ser Uma um boom, né? Se der certo, a galera vai acordar e você vai puxando um por um.
Né, tá complicado. É meio complicado defender. Mas assim, é o que eles não têm. têm plano, né? Não, eles não É a têm única nenhum. coisa. Até o Kenny, né? Que é a pessoa que era meio cético, ele fala, pô, mas é o que tá tendo. É o que tá Não, tendo e é aí, engraçado, né? né? Porque o próprio Jade fala pro Boyd, né? O que o Boyd, nos episódios 7, começa a desacreditar dele. Não, como é que você quer fazer isso? Plano zoado, porque você viu numa visão, não sei o que lá, antes dele saber a porta, né? Antes dele Sim. descobrir a porta. E o Jade fala pra ele, pô, a gente fez tudo isso só pra tentar criar um plano, porque a gente não tem nada aqui. E a única coisa que a gente queria, você vai desacreditar? Ele mesmo, o Boyd, era a pessoa que tinha falado, a gente tá só perdendo, então a gente tem que usar o que tem. Exato. Mas eu acho que o Boyd, o que tá acontecendo com ele, que eu acho que o lugar talvez colabore bastante pra isso, estão mexendo nos seus traumas. E aí os traumas Tá dele tiram a ele força. matando a mulher dele várias vezes na cabeça dele, né? Então isso tira a força dele, isso Porra, tira com qualquer certeza. vontade de acreditar em si, porque ele perdeu o controle com a pessoa que ele amava, sabe? Então, Ele não quer perder mais ninguém, né? Ou ser a causa da morte de mais ninguém, sendo que já deixaram claro, né, várias vezes pra ele, que ele é o cara. Ele não pode ficar louco, ele não pode nada, né? Mó responsa é uma pra pressão ele. muito grande e ele Porra! tá se sentindo desabando. Então, eu entendo a insegurança que ele tem. Mas aí eu acho que os outros têm que pegar pra si, talvez, a responsabilidade. Eu ainda acho que esse plano... desculpa, não tem muita chance de dar certo. Acho muito improvável. Pelo menos não de forma a resolver. Primeiro, por motivos lógicos de que temos mais uma temporada. Segundo, porque, gente, é muito improvável. Eles não têm um indício de que isso vai dar certo. Não. Aliás, o único indício que tem é que talvez eles salvem as crianças, não eles. Exato. Porque, pelo que a gente entende, as crianças foram um sacrifício pro monstro. Pros monstros, e não pro velhinho de amarelo. O Então talvez velhinho eles já salvem as existe, crianças, né? matem os monstros, mas o velhinho continue. Eu Não acho que no sei, final, as Então- grandes mortes, pelo que eu entendi, serão um ataque de um contra o outro até, né? Eu acho que é quando a coisa colapsa das pessoas se atacarem. Então, Sim. e bem, essa intriga, a Sofia, eu acho que ela tá plantando. Tanto é que uma coisa que eu acho que ela deu, parece que não, mas eu acho que ela deu um empurrãozinho. Quando a Sofia, ela chega pra Marielle, a namorada da Christie, e fala, talvez você possa ser a Messias, eu acho que ela deu um pouco de força pra ela tentar falar o que ela pensa. Aí, nesse episódio, ela já começa a dar a opiniãozinha opinião dela dela. sobre a Fátima. Ixi, então será que a Fátima tá se tornando monstro mesmo? Eu acho que a Fátima tá se tornando monstro. Que mostra lá que o O batimento que é dela uma pena, caiu, mas né? assim, Que a ela já pressão tá... ela tá num estado que, segundo a Christie, ela já seria morta. Não só por isso, tá? Antes disso acontecer, quando a gente tava assistindo, eu pensei assim, todas essas conexões, seja Voldemort, Harry Potter, o Will e o Vecna, elas são uma via de mão dupla. Sim. Então, se eu controlo você, você me controla. Então, Sim. quando isso aconteceu nesse episódio e tal, eu comecei a pensar assim, ok, mas se ela pode pará-lo ou mexer algo com ele também pode com ela. Então, ela também é Exato. um canal. Então, quando começou e mostrou a barriga dela daquela forma, eu já pensei assim, talvez é ele tentando fazer algo. Ou, simplesmente, ela tá sendo corrompida. Ela deu à luz a um bichão monstruoso. Então, pode ser, sim, que ela seja Se não tá virando um monstro, de novo, eu sempre acredito naquela coisa de podem achar que ela está e aí virar uma assim, questão. ela tá conectada, né? Então aquilo lá pode ser um símbolo da conexão e não que ela está virando, né? Mas ela não tá com batimento cardíaco de viva. Então, porque ela ainda tá magicamente ligada, né? Ou porque naquele momento o bicho tá tentando atuar no corpo dela e aí ela tá meio Pode que ser mimetizando os sinais dele. Pode ser também. Mas e aí? O Victor vai morrer pro pai dele? Nossa, tem isso. Acho que vai. Essa vai ser uma cena triste se acontecer. Eu acho Nossa, que já vai. dá um aperto já. Nossa, sabe o que me ocorreu Porque agora? quando ela coloca o sanguinho lá dentro, tá, começa a acontecer, nem aparece as cenas ainda dele lá no hospital, né, saindo do coma, você já falou, né? Eu tava conversando, ela comentou que será que ele vai achar que é um sonho? E daí eu comentei, eu já tava dando indícios de sonho, que ela já tinha dito isso, será que a gente Durante tá o preso no diálogo sonho? deles. Isso, quando a Sofia falou com ele, antes de pôr o sangue, ela já tinha comentado, será que a gente tá preso num sonho aqui, né, alguma coisa do tipo? E daí começa a aparecer ele lá como se estivesse em coma e tal. Eu achei primeiro que ele ia querer se matar. Não, eu não sabia Se matar o que ia pra ele acontecer. acordar. Eu achei talvez que eles iam fazer, até nesse episódio, quando ela falou assim, você só tem uma coisa a fazer, eu achei que iam dar uma justificativa pra ele sair, tipo Pra a ele se Abby. matar, Não, eu tipo a Abby, mulher do boy, de meio que matando todo mundo. Não, eu achei que era pra se matar pra acordar do outro lado. Vai Só fazer que daí que- ela fala, você tem que acabar com a sua âncora. Falando, a sua âncora é teu filho que tá te colocando Obviamente, lá. a âncora dele é o Victor. Então É. ele vai ter que matar o Victor. Só que, então, eu acho que ele se matar ia dar uma tristeza no Victor, mas não ia ser um grande problema pra cidade. Matar o Victor, por mais que ele É seja... mais problema, É um problema. Ele
é o cara Então que fez mais sobreviveu. sentido quando a médica fala isso. Aí eu acho pra que ele ele. tá sendo influenciado, ele quer acreditar, ele quer voltar pra vida que o filho tá vivo e ele tem um neto e a filha tá viva. Eu acho que pegaram pesado e ele não viveu ali o suficiente pra acreditar tanto naquele local. Aquilo pra ele ainda é um conto de fadas, querendo ou não, sabe? Ele ainda fica meio chocado com as coisas. Então eu acho que ele foi uma vítima perfeita. Agora, Porra. por que acabar com o Victor no sentido da Sofia, do bichão, do demônio? Por Então, quê? daí eu tinha feito uma pergunta quando a Sofia apareceu, não sei se você vai lembrar, a gente não gravou disso, mas eu falei. E se perguntar pro Victor se a Sofia tava no ciclo passado? Será que o padre lá que morreu, que ele tirou o dente, vai aparecer no próximo? Quem será que aparece no próximo? Então, Será mas se que é ele sempre pega alguém do dentes anterior? ao longo de zilhões de coisas, ele pode ter pego de qualquer outro ciclo. Sim, não, tudo bem, mas será que não tem essas questões de link do ciclo anterior com esse que o Victor pode responder? Ele em específico, porque ele estava lá e ele viu. Então, mas aí eu acho que são mais as respostas, não da Sofia, do corpo Sofia. Eu acho que são respostas de Não, interrupção do ciclo. Eu coloquei do corpo Sofia como uma das coisas que pode ser, mas ele, Eu acho que é ele mais tem no- informação. é Então, isso eu eu acho que é quero mais dizer. coisa do que a gente tava perguntando. Por exemplo, tinha alguém que sobreviveu a outro ciclo? Quais foram os padrões? Como Exato. começou? Tinha eu acho outro que isso. Victor no ciclo do Victor, né? Eu acho que é mais assim, acabar com o Victor quando ele pode ser a pessoa que começa a dar sinais de que a coisa tá caminhando pro mesmo rumo. Eu acho que é mais nesse sentido. Será que a irmã do Victor era uma Story Walker também? Então acho que não. Eu acho que que agora as coisas estão, tá vendo, os ciclos eles vão ganhando upgrades. É. Agora, por que sobrevive alguém? Perguntaram isso pra gente na live até. O bichão quer que sobreviva? Precisa que a ter gente alguém teve- entre A ciclos? gente na live teve a teoria de que, na verdade, a gente só acha que ele sobreviveu. Se escondeu e sobreviveu Mas ali por sempre sorte. tem um. Se o menino, se o filho Agora sempre já sobrevive, começa a mudar alguma coisa, né? É. Mas eu ainda acho que não é o bichão que deixa sobreviver. Talvez seja o menino de branco que faça alguma coisa, tem alguma outra influência, mas eu não acho que é o bichão que deixa alguém sobreviver, se for sempre alguém. Pra, por exemplo, pra Tabitha sempre ter que voltar, pra eles sempre terem que voltar, não tem que ter, tipo, um vínculo com ele, tipo, um filho dele sempre continuando? Pode ser? Dela, pô. no caso, Pode né? ser, e que a própria encarnação, do primeira encarnação lá dele, fique chamando de volta. É que, Se por exemplo, que é a sabe primeira quando a encarnação, Tabitha né? finalmente vira com carinho pro pobre do Victor nesse episódio e fala: olha, a Miranda gostava te muito levar de pra você, casa. então eu tô aqui também porque eu preciso te levar pra casa. Ela dá esse carinho. Talvez a reencarnação da Miranda realmente sempre queira voltar pra salvar o filho. E aí isso acontece, sei lá, agora com o Victor, no próximo com o Ethan. E aí pra trás sucessivamente. Talvez ele queira manter exatamente pra isso, pra prender eles sempre de volta. E o Sempre Jade. trazer eles de volta É. pra cá. E de alguma forma Que o é o Jade lanchinho tá dele. vinculado com a Tabitha. Então, mesmo que não seja filho dele, ele acaba também sempre voltando. Eu acho que talvez, agora pensando, ele pode querer que fique mesmo por causa disso. Pode ser mesmo. Faz É, sentido. Porque o lanchinho principal dele, como a gente já viu, é a Tabitha, né? Ah, ele manteve ali, falou assim, não, eu vou te matar, mas não é agora. Agora E falando da cena, né? do diálogo deles, porque ele vai, basicamente, fala com ela quem ele é, o que ele vai fazer, ele se apresenta quase como torturando a vítima, que é um clássico de vilão, Sim. mas ele fala sobre o plano da árvore. Nossa, incrível, vocês nunca chegaram até aí. Pode ser que dê muito bom, ou seja um Pode ser que caos. você solte o bichão aí. Mas ali, pra mim, é ele plantando a ideia de que algo pode ser ruim. Porque, assim, tudo que acontece lá, todo mundo tem visão. Apagou a luz, tá, gente? Mas tá acabando. Traz a ideia, né, de que quando uma pessoa tem uma visão, será que é boa ou ruim? Porque algumas que foram ruins fizeram a Sarah matar o irmão, né? Algumas foram boas. E tudo que ele faz é pra deixar tudo que acontece dúbio. Então, ali me pareceu um pouco uma jogada desesperada dele pra deixar isso dúbio. E o primeiro pensamento que eu tive foi igual ao seu. Eu acho que o que pode acontecer também é que mesmo que aquilo não seja a resolução final, se dá errado ou minimamente errado, sei lá, digamos que eles conseguem, mas não traz, ninguém sai da cidade, só aconteceu uma coisinha melhor a mais e traz 5, 6, 7, 10 mortes ao longo do caminho, gera aquela dúvida, pera, isso aqui não era bom. Piorou tudo. E aí volta naquela minha teoria de que eu acho que isso talvez seja o estopim pra galera começar a querer matar o Jade e tudo mais. Entendeu? Então pode ser que só de plantar a ideia de que é ruim, você gera um conflito entre Tabitha e Jade, você gera um conflito entre pessoas que estão contra e pessoas que estão a favor, e um plano que tem tudo pra dar errado, mesmo que dê minimamente certo, ele pode no final trazer uma tragédia. Então acho que é mais por aí. Mas, gente, a verdade é que eu tô super confusa. Eu acho legal que respondeu algumas coisas, né? Respondeu que o bichão realmente tá lá, a entidade realmente tá
tá controlando, é um ciclo que tá fechando, tá colocando cada vez mais urgência, cada vez mais pressa. Tem bastante coisa se fechando, eu acho. Só um negócio Essas da Story Walker perguntinhas- que pararam por enquanto. Essa tá um pouco parada, né? É. Essas perguntas que não estão respondendo. Ainda pra mim eu tô gostando porque são perguntas já de plano de execução, não é uma nova pergunta sobre o mistério do mundo. Não, eu acho que eu acho que vai Então, acabar. por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo? Então eu tô achando que vai responder tudo pra gente legal aí. Não, eu acho que vai terminar respondido, que se vai agradar todos ou Tô não. com fé. Se vai agradar todos ou não, eu acho muito difícil. As pessoas estão cada vez mais divididas. A gente amou He-Man nos primeiros... Uma semana dos nossos vídeos, todo mundo tava amando, de repente todo mundo odeia. Então, assim, as coisas dividem, tá? É normal. Não sendo nossa teoria de que o ciclo vai dar errado ou não, eu tenho esperança de que essa temporada vai acabar caótica. Tipo, Eu acho que vai caos. ser cliffhanger, tipo o final da quarta de Stranger Things. Eu- Falando, nossa, a guerra vai começar Então, mas agora. eu acho que vai ser pior. Eu queria que fosse pior, que fosse assim, tragédia. Premonição? Tá. O último episódio vai matar o Victor. Pode ser. Eu acho que o Victor morre e eu acho que vai começar o caos, assim, no último. Eu queria que acabasse com o caos. E a gente começa a resolver no próximo. Eu queria mesmo que todo mundo morresse e ficasse só o Ethan. Mas aí a gente descobre daqui a 2 semanas a gente comenta. Então, a gente volta nos próximos vídeos sobre From, sobre outros assuntos. Se inscreva se não for inscrito ainda. Se quiser lives novas, comente aqui embaixo pra gente saber. E deixe a sua teoria. Bora Deixa a teorizar. sua teoria que a gente quer ler pra gente comentar junto depois na live. Exatamente. E comentário sobre a peruca da Julie também. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Falou, Guilda.